Olá, olá, sejam todos bem-vindos agora ao TILPcast, né? O podcast do seu mercado imobiliário trazendo atualizações sobre tudo o que acontece e esse mundo, que obviamente é um mundo onde muitas pessoas guardam os seus tesouros, os seus recursos, e hoje nós estamos aqui para falar do direito, o direito imobiliário e tudo, obviamente, que abrange ele. Então, eu estou aqui com as duas advogadas sócias, Luciane Mortari e também a Karina. Eu vou pegar o nome completo da Karina, que eu nunca te falei o teu nome completo, Karina. Acho que não. Karina Guidi Valverde Martins. Isso aí. Muito bem. Sejam bem-vindas. Obrigada, Jonas, pelo convite. É um prazer, né, ter esse momento de troca de ideias, troca de experiências, ainda mais falar do mercado imobiliário, do direito imobiliário, que é um tema tão grato para a gente, justamente porque proporciona a construção de sonhos, desenvolvimento, movimento economia, então a gente agradece pelo convite. E o escritório de vocês existe há quanto tempo atuando dentro desse segmento? Jonas, o nosso escritório, bom dia, né? Obrigada também pelo convite. Tem que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente A gente é onipresente no tempo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui com você. O nosso escritório esse ano, Jonas, fez 20 anos. Que legal, Dia 20 anos já? 5 de março de 2025, nós fizemos 20 anos de uma trajetória com muitos desafios, muitas conquistas, né, em Jaraguá do Sul. E nestes últimos 5 anos, muito focado no direito imobiliário, no planejamento sucessório, em tentar trazer não só facilidades, mas soluções para os nossos clientes. Temos procurado trabalhar muito também na parte consultiva, na parte preventiva, justamente para evitar os litígios, que é um grande objetivo do nosso escritório. Aliás, aí tu falou um negócio bem interessante mesmo, né? Preventivo. Muita gente pega aquele contrato social de gaveta, né? Que hoje a inteligência artificial pode cuspir várias versões dele, entendeu? E aí sai com isso para montar uma sociedade, né? E toda sociedade, ela corre o risco, ela tem o seu momento de existência, de permanência, e às vezes não se toma os cuidados no contrato. É o que eu chamo, né? O pessoal pega e faz um contrato-ovo. Já ouviram essa expressão? Contrato-ovo? Não, contrato-ovo não. Contrato-ovo é aquele que só quebrando para você resolver o problema dentro dele, entendeu? Exatamente. E exatamente. Muitas vezes, né, os contratos padrões, eles trazem isso, eles não trazem o entendimento de quem que é o sócio, quais são os riscos, qual a família, os tudo isso aí. acordos de cotista, cada vez mais necessário nas sociedades, né? Muito bem. Agora, quem está ouvindo aí, já ouviu falar de acordo de acionista? Vou deixar vocês explicarem, porque provavelmente muita gente já ouviu falar no contrato social e nem imagina que pode existir em paralelo, certo? Acordo de acionistas. O que é ele? Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse instrumento que pode auxiliar muito na construção da dinâmica de uma sociedade, né? E só fazendo uma referência, eu sempre digo que a sociedade é um casamento sem amor. Então, as regras têm que estar muito mais... Então, as regras elas têm que ficar mais evidenciadas. Principalmente porque é aquilo que a gente sempre diz, né? O combinado não sai caro. Então, o contrato social, ele vai trazer um esqueleto dessa empresa, né? Quem faz parte do quadro societário, qual é o capital social, quem é o administrador, aquelas informações que têm que ficar, devem ficar claras a todas as pessoas, a terceiros, né? Que a gente acaba dando publicidade através do contrato social. Mas existem combinados que são de interesse exclusivo dos sócios, né? Certo. Ou na forma de cotistas ou de acionistas, né? Dependendo da estrutura dessa empresa, e que não precisa ser levado ao contrato social. E essas regras podem ser ajustadas através de um acordo de cotistas ou de acionistas. Até mesmo porque um contrato social ele é público, certo? Exatamente. Está lá registrado na JUSESC. Na Junta Comercial de cada estado, né? E lá vai evidenciar as regras básicas a respeito daquela sociedade. Ou seja, né, um contrato social está lá registrado, ele é público, qualquer um pode ter a cópia de um contrato social? Qualquer um. Curiosidade agora à parte, né? A gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados. Se eu for lá obter o contrato social de uma empresa, eu estou trazendo o nome do CPF, absolutamente tudo, o endereço dos sócios. Quantidade de cotas, exatamente tudo. Como é que fica a lei geral nessa história aí? Na verdade, isso tem sido um grande desafio, não só para essa questão, né, da LGPD, das informações obtidas na junta comercial, mas dos próprios cartórios, né, Sim, que tiveram que se adaptar
adaptar a isso, mas infelizmente, para que a gente consiga trazer segurança jurídica, a gente precisa ter essas informações. Uhum. Eu preciso saber quem que efetivamente representa aquela empresa, quem efetivamente é o proprietário daquele imóvel, e para isso eu preciso acessar. E eu vou ter que ter responsabilidade com relação a essa informação que eu estou recebendo, né? Então, a gente não conseguiu trazer essa blindagem que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, que é o escopo, que é a garantia, a privacidade, enfim, a gente não consegue alcançar 100%, mas a gente vem trabalhando em mecanismos para poder mitigar. Hoje, por exemplo, se você solicitar uma certidão, né, junto a um cartório de registro de imóveis, ele vai perguntar por que você está solicitando. Né? E você tem que especificar isso, mas ele não vai poder te negar a informação. Assim como a junta comercial não vai negar a informação, porque eu preciso saber quem faz parte daquele quadro societário, quem é o administrador, quem tem poderes para representar aquela empresa. Né? Só assim eu vou conseguir trazer segurança jurídica para as negociações que envolvem a rotina daquela empresa. Perfeito, natural, inclusive, né? Lu, e falando de acordo? E é tão importante, né, falando aí do acordo de acionistas, também a previsão de planejamento sucessório. A gente tem visto, Jonas, nós moramos numa região eminentemente de muitas indústrias familiares. Sim. Né? E essas indústrias precisam estar preparadas para o seu futuro, para a sua continuidade. Então, é também possível fazer, dentro desse acordo de acionistas, também um planejamento sucessório firme, forte, com propósitos, com escalonamentos, para que, sobrevindo o falecimento dos fundadores, que os seus filhos ou outros possam dar continuidade para esse negócio. Ou saber o seu papel dentro dele, né? Ou justamente saber o seu papel, o que você precisa estar preparado, por onde você precisa passar, né? Grandes empresas de sucesso passaram por essa fase também de preparação para um planejamento sucessório. Agora, um acordo de acionistas, né, tirando uma dúvida também, ele é um documento à parte, é um documento que fica, entre aspas, né, na gaveta. É uma relação obrigacional que envolve ou os cotistas ou os acionistas. E quando eu tenho um litígio entre os dois sócios, né, o que acontece com... Não podemos nem dizer que é raro, né? Acontece com alguma frequência, porque às vezes um pode ter um entendimento, o outro vai ter outro entendimento e existe um conflito, né? Se ele não é resolvido dentro do escritório, ele precisa ser resolvido com os documentos que foram assinados. Exato. Existem situações que a outra parte pode dizer assim, não, isso aí foi lá atrás, essa era uma situação, agora ela não vale. Como é que você faz esse documento, acordo de acionistas, uma vez que ele é um documento, entre aspas, de gaveta, ter uma força de execução? Aí a gente socorre das disposições do próprio Código de Processo Civil, que estabelece o caráter executivo desse tipo de instrumento. Né? Ele faz lei entre as partes. Exatamente. E aí, pacta sunt servanda, que a gente fala, né? Ocorrendo algum litígio, algum desentendimento, aquele que se sentir de alguma forma preterido, ele vai se socorrer ao que foi ajustado anteriormente e ele vai, né, trazer o que foi ajustado para dar força executiva. E aí não vai ter como se esquivar o que está descumprindo ou não está observando. Então ele não precisa estar registrado em nenhum cartório. Não. E também não adianta dizer a frase, lá atrás eu pensei assim, hoje eu mudei. Se você mudou a sua forma de pensar ao longo de anos, altere o seu acordo de acionistas, né? O seu acordo altere. Porque sempre é tempo. Os filhos crescem, os filhos casam, os filhos descasam, os próprios fundadores, né? Então tem que ter várias previsões. E eu acho que essa dinâmica do acordo de cotistas ou acionistas, ele é muito propício porque não traz o engessamento de uma previsão num contrato social ou nas alterações, né? Porque a gente tem toda uma formalidade para fazer a alteração de um contrato social. Né? O acordo de acionistas, basta fazer os ajustes entre os pares ali, entre os sócios, faz a alteração e já está valendo. Né? É muito mais dinâmico, é muito mais fácil de fazer essas acomodações. Qualquer sociedade vale um acordo de acionistas, inclusive uma SPE, por exemplo, que é formada para fazer um empreendimento, uma incorporação de um prédio? Com certeza, com certeza. Né? Se for necessário trazer disposições que não precisam estar atreladas ao contrato social, né? Como é que os sócios vão combinar a respeito de uma discussão, a respeito do direcionamento daquele empreendimento? Não precisa estar no contrato social.
né? Como é que vai Herança, ser? filhos, casamentos dos filhos, tudo isso. Tudo previsto. Uhum. E aí acho que acomoda melhor, traz facilidades, né? Inclusive Traz segurança, né? com relação às sociedades anônimas, as SAs, né? A gente consegue trazer disposições de tag along, direito de preferência, tudo isso no acordo de acionistas. Não precisa necessariamente estar lá no contrato social. Hoje, Ou nos atos constitutivos, né? Para SA são... na abertura das empresas, praticamente não existe mais uma diferença representativa de custos quando você resolve abrir uma SA ou uma limitada, certo? O problema é a estrutura que você precisa para manter essas empresas. A SA é bem mais complexa em detrimento de uma limitada. Uhum. Né? A limitada ela é mais enxuta, ela não tem regras de governança tão específicas com relação à sociedade anônima, né? Se você quer dar mais dinâmica, é muito mais fácil lidar com uma limitada do que com a SA. Eu confesso que eu fico, às vezes, indignado com o nome limitada, né? Porque de limitada ela não tem nada, né? Ela é ilimitada. Não, mas isso tem uma origem que decorre da própria estrutura. Ela é justamente porque a responsabilidade é limitada ao que foi integralizado ali pelo sócio naquela sociedade. Só que não, né? Na prática. Hoje em dia isso tem sido desafiador porque o Poder Judiciário tem quebrado né, a questão da desconsideração da personalidade jurídica, principalmente no âmbito das... Que não ocorre numa SA, certo? É mais difícil. Mas não é impossível. Uhum. Mas o posicionamento do Poder Judiciário tem desafiado muito essa blindagem que as limitadas deveriam dar aos seus sócios. Eu, como um ex-contador, atualmente contador de história, né? Muitos Muitas que passam aqui pelo TipCast. Legal. A gente estava ali justamente, né? A contabilidade limitado, capital limitado, está limitado essa responsabilidade, beleza, né? Mas tá seguro. Tá seguro. Tá firme. Não, só que não, né? Então, assim, essa quebra, ela é minimamente, na minha opinião, como profissional que fui da área, estranha, né? E aí, obviamente, isso às vezes dificulta você criar planejamentos, né? Pensar a longo prazo, porque você tem que estar prevendo inúmeras situações que poderão, né, hipoteticamente acontecer ao longo de uma jornada de 10, de 20, de 30 anos, como é próprio do pensamento do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, quando ele é curto prazo, ele é 5 anos, né? Quando ele é um médio prazo, a gente já está falando de 10, 15, mas no geral é muito fácil as famílias caminharem com um patrimônio atrelado e às vezes as decisões em relação a esse patrimônio por décadas, 30 anos e mais, né? Muito mais. E a preocupação com a segurança, né? E aí é justamente o que você estava trazendo aqui para a gente, é segurança jurídica com relação a essas decisões, né? De como conduzir. E para o mercado imobiliário isso também tem sido desafiador, né? A gente hoje em dia não pensa em estruturar uma simples compra e venda sem fazer um mínimo de auditoria, de busca de informações. Uma das preocupações do legislador foi justamente implementar o princípio da concentração dos autos na matrícula, fazendo que toda e qualquer informação a respeito daquele imóvel tivesse ali ou averbado ou registrado na matrícula do imóvel. Então, quando você fosse adquirir um imóvel, a ideia é que bastaria você consultar a matrícula atualizada do imóvel e saber se tem algum ônus, se tem alguma pendência e poder comprar tranquilamente. Contudo, isso não acontece na prática, né? Então, hoje você precisa buscar as informações, tirar todas as certidões, Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, perante os tribunais de justiça do Estado, Federal, Trabalhista, que é o mínimo... Ambiental, né? Ambiental. Que é o que a gente chama de due diligence, né? Hoje é importantíssimo, não dá para fazer nenhum negócio, por menor que seja, sem fazer uma due diligence antes, porque a gente não pode passar para o cliente uma fragilidade, né? No sentido de que o ex-proprietário do ex-proprietário tem uma dívida fiscal ativa. Mas era o anterior do anterior, nunca vai chegar até o atual. E chega. E chega. Então, é importantíssimo essa busca de dados, essa due diligence que é feito nos negócios imobiliários de modo geral, né? Aí eu lembro de um processo que a gente fez juntos como o Tio Vermont, que a gente juntou 120
negativas, né? Tanto é que, para surpresa do vendedor, no final Aham. eu dei encadernado para ele as 120 Era negativas. quase que uma monografia, Era uma tese aquilo, uma né? tese de E, de certidões. novo, ele ficou impressionado ao mesmo tempo que ele ficou também aliviado, né? Aliviado. Então, isso trouxe continuidade de outros negócios que a gente acabou fazendo também para esse mesmo empreendedor, por conta de ter trabalhado esse cuidado que, em geral, né, o mercado ele é mais desavisado quanto a ele, né? Recentemente, né, Karina, nós tivemos uma cliente que estava adquirindo um imóvel na planta, em tese na planta, e que era uma permuta. O vendedor estava vendendo um imóvel que não era dele, era uma permuta, e que o permutante não queria assinar aquele contrato. Que beleza! Então, nós falamos para ela que segurança você vai ter, porque se entre eles, daqui a pouco, não der certo, ele não conseguir, ele não assinou como anuente, ou seja, o dono do terreno, ele não tem responsabilidade nenhuma. Quem vendeu também vai dizer, não, mas ele também não... Então, e quando a pessoa se percebeu, e ela estava quase comprando, aí ela lembrou, ela disse, não, mas por que não? Voltamos ao preventivo. As pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de ir até procurar uma assessoria jurídica preventivamente, porque acham que tá tudo certo, estou comprando, o contrato é bonito, é bem feito. E quando sobrevém o problema e que chega até nós, é claro que está bem mais complicado de resolver, né? Como nesse caso específico, caso ela tivesse feito sem a anuência do permutante. Então, a importância, vamos de novo, né, bater na tecla do preventivo, no que o combinado não sai caro, vamos analisar a documentação, vamos buscar um pouquinho da vida pretérita aí, de quem está te vendendo, de quem é o permutante, porque isso faz toda a diferença na vida de um comprador. E nesse caso, essa nossa cliente era o imóvel da vida dela. Ela está há anos juntando um dinheiro para dar de entrada. E se não der certo? Né? E a gente vê isso o tempo todo na televisão. Aquelas pessoas que juntaram seu dinheiro... Perderam tudo que tinha. Né? E que perderam tudo que tinha. Né? Então, essa é a importância. A due diligence, a preventividade, você procurar um auxílio de um profissional da área para que o teu negócio tenha segurança. É a tua vida, é o teu empreendimento, é o teu investimento que está ali, né? Esses dias eu escutei uma frase ótima que eu trago ela de vez em quando, né? Todo dia, na floresta da cidade, né, acorda o ingênuo e o espertalhão. O problema é quando eles se encontram. Este é um grande problema. E sem a presença de um profissional, como no nosso caso, cada um dentro das suas bases, para poder cuidar dessa relação, porque senão ela tende a ser uma relação que não vai terminar bem. E eu sempre digo, né, o papel do intermediador nisso tudo, porque ele é que está à frente do negócio. Inclusive a responsabilidade, Opa, né? Exatamente, grande. Exatamente. Claro, a gente tem o nosso papel lá na retaguarda para analisar, mas a grande maioria dessas situações não chega para a gente. As pessoas não têm a tradição de buscar suporte jurídico para fazer, para adquirir um imóvel. Né? Por mais que seja o imóvel da vida delas, não existe essa cultura. Não existe. Sim. E é uma pena, né? Porque muitas vezes é mal aconselhado, mal orientado, e quando já teve o desdobramento de não concretizar, o prejuízo já aconteceu, né? Por isso que eu sempre digo assim, o papel do intermediador ele é de suma importância, porque é ele que vai trazer a primeira abordagem, vai poder conduzir trazendo as informações necessárias, e quando ele chegar num ponto, eu acho que agora é importante fazer uma consulta jurídica para verificar os desdobramentos disso, né, para que daí num segundo momento possa ser analisado, é importante, né, mas já fazer o filtro, né, o corretor, o intermediador, já fazer o filtro, esse imóvel tem algum problema, então ele não pode ser negociado? Não, ele pode ser negociado, desde que as partes estejam avisadas a respeito dos desdobramentos daquela negociação. Né? Então, o mínimo que se espera do intermediador é que ele faça uma análise a respeito daquele bem que está sendo negociado. Né? E aí eu vou num ponto que vocês são muito boas também, que é na parte da redação, né? As palavras de um contrato têm poder, inclusive, para resguardar ele por uma relação muito futura. Por exemplo, né?
Você pode tirar todas as certidões que você tiver ao alcance. Uhum. No entanto, pode estar tramitando, por exemplo, num órgão ambiental, algum crime ambiental que tenha ocorrido naquele imóvel com o antigo ou até com o proprietário Aham, anterior. E quando você vê da noite para o dia, você se torna o criminoso por você ser o proprietário. E aí vem as palavras certas escritas, né? Onde você coloca que o proprietário, vendedor, declara, né, que não existe qualquer passivo, assumindo total responsabilidade ou coisa do tipo para poder assegurar ao comprador, né? Ou seja, as palavras escritas vão dar o poder e o salvo-conduto, pelo menos, né? E é isso mesmo, é trazer clareza para a negociação, né? E trazer todos o que pode estar envolvido, porque muitas informações, Jonas, não são acessíveis, né? Sim. Por exemplo, se algum litígio da ordem no âmbito familiar, por exemplo, né? Os processos correm em segredo de justiça. Então, digamos, aquele bem imóvel é um bem particular que está lá registrado só em nome de um dos cônjuges, né? E em tese, né, não teria nenhum problema de fazer a venda, por exemplo, numa separação total de bens, mas pode ser que este bem esteja sendo alvo de uma discussão num litígio familiar, né? E se o vendedor não trouxer essa informação, a gente vai ter dificuldade para poder fornecer a quem está comprando, né? E as declarações do contrato são de extrema importância, justamente para buscar a responsabilidade se houver algum desdobramento com relação a isso. E é tão interessante, né, Jonas? Eu estava aqui rindo sozinha, né? A gente parece um castorzinho fuçando ali, porque você se defronta com uma documentação, né? Agora, recentemente, a gente está aí também fazendo Nós estamos fazendo uma alteração do contrato social, esse cliente recente, né? E aí você começa a ver, divorciado, e é isso, ele não trouxe essa informação, aí você começa a cavocar, você começa a ver. Ele não entrega a verdade? Não, quando a gente chega... Não, mas eu tenho uma filha que eu tive na adolescência. Não, mas eu não tenho convívio, ela mora lá no Macapá. Não, mas pode tirar, eu não tenho convívio com ela. Não, não é assim, ela é sua filha, ela é sua herdeira necessária. O senhor não pode simplesmente excluir ela de uma realidade negocial. Não, mas eu não quero. Não, mas o senhor não tem querer. Nós temos que achar um mecanismo, porque ela é sua herdeira, ela é sua filha. O fato de o senhor não ter contato ou de não estar presente na vida, infelizmente, é uma contingência familiar. Mas juridicamente ela é protegida. E qualquer coisa que nós viermos a fazer preterindo a existência dela, é passivo de lá no futuro trazer uma nulidade absoluta. E aí o senhor está trazendo para sua nova família, para os seus outros filhos, para um encargo que... E é uma bomba. Exato. Você imagine, você está ali, faleceu, todos nós... Estamos vivos neste momento, não sabemos o momento seguinte. E aí a pessoa falece, vou abrir o inventário, tá lindo. Aquela filha soube, não, mas eu sou herdeira. O quê? Eu fui preterida aqui? Bomba. Para tudo, anula tudo, volta ao status quo. Então, essas preocupações, né? E a Karina é muito boa nisso. Ela vai fuçando, ela vai pegando e a gente vê... Porque muitas vezes o cliente, enfim, ele não sabe que essa informação é importante. Exato. Né? E a gente tem que cuidar muito com o senso comum. O meu amigo fez assim e deu certo. O fulano falou que podia ser assim, que não ia dar problema. Mas hoje, para você, por exemplo, estruturar um planejamento sucessório, uma administradora de bens, você não pode contar só com o contador, não pode contar só com o advogado que atua no direito imobiliário. Ele tem que contar com o advogado que trabalha no direito tributário, no direito sucessório, no direito de família. Então, você tem um conjunto de profissionais e de conhecimentos específicos para poder acomodar e não trazer reflexos negativos lá na frente. Porque se você estava, num primeiro momento, idealizando evitar um problema, você está criando um problema muito maior. Né? Fora aqueles que aparecem assim pós-mortem do proprietário, né? E são os herdeiros que nunca foram reconhecidos e aí vai o exame de DNA provar, né? Eu tenho uma demanda 60 anos depois. Nossa. Ele está falecido há 10, vai fazer agora dia 23 de agosto, vai fazer 11 anos. Eu tenho muitas datas muito presentes por conta das questões de prescrição. E a vida toda, e no leito de morte, a mãe falou quem era o pai, ela entrou com o DNA contra os filhos, né, pós-morte.
positivo o DNA, e agora nós estamos com um problema imenso, porque é uma família com um grande patrimônio empresarial, inclusive, com grandes empresas, e é uma bomba que caiu no meio da família que ganhou uma herdeira de 60 anos de idade. Né? É uma coisa assim que parece novela mexicana, né? Que a gente vê na televisão, mas é real, existem esses casos. E aí agora? Né? Como acomodar tudo isso? E esses irmãos, né? Que também foram surpresos, quer dizer, uma coisa lá atrás, uma aventura lá atrás, que nem o próprio falecido soube que tinha essa filha. E aí retrocede tudo ao momento em que foram, por exemplo, uma holding nessa hora. Ela gera alguma proteção ou isso é muito relativo? Aí a gente vai se socorrer do direito sucessório, né, Luciane? Exato, porque ela é herdeira. Inclusive, a holding foi feita não prevendo a presença dela. Ela pode, inclusive, adentrar nessa holding ou lutar, né, para dizer, não, se as cotas dos filhos são iguais, eu tenho agora 1/3 dessas cotas também. Então, sim, é possível, é possível. Essa blindagem não chega dentro da administradora, né? Vamos jogar mais pimenta nesse molho que já está picante, né? E aí, quando você tem um copinho assim na pia, tinha uma escova de dente, que é do teu filho, que morava sozinho, e de repente aparece uma segunda escova de dente, né? Morando com ele, sem casamento e tal, e ficou uma semana as duas escovas juntas ali. Ai, que lindo. Tem até foto no Instagram. Isso já vale 1/3 do patrimônio? Se o filho é único? Dependendo da situação, sim. E assim, eu brinco muito com meus amigos, né? A gente tem alguns casais de amigo que vivem em união estável, e eu já fiz alguns deles casarem. A gente faz casar, a gente faz casar. Tu é madrinha de alguns casamentos, então? Madrinha não, mas madrasta, assim... Então. Madrasta, exatamente. Ótimo. A gente faz casar, é impressionante. Porque eu digo assim, isso não é uma questão de amor, isso é uma questão de responsabilidade. Não só com aquele que está do seu lado, mas com os filhos, com os pais da gente. Porque quando a gente tem muito claro e estabelecido qual é o tipo de relacionamento, a gente já sabe os desdobramentos. O nosso grande desafio nesses 20 e poucos anos de advocacia, muitas vezes, era construir provas do tempo de união, do que realmente as partes queriam, se aquilo realmente era uma vontade de constituir família ou se era só um namoro que estava sendo experimentado, né? Que é então, um namoro qualificado, ele existe também. Uma diferença. Namoro qualificado. Existe uma grande diferença entre união estável e namoro qualificado. Namoro qualificado, né? Começa com as duas escovas de dente. Começa com as duas escovas, mas o que diferencia essas duas figuras jurídicas é o ânimos. O que você quer. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não morava no mesmo teto com ela. Eu trabalhava em São Paulo, ela morava em Joinville, mas estávamos juntos no final de semana, construíamos sonhos juntos, compramos um apartamento juntos, mas eu passava a semana... Aí eles chegam no escritório, não, doutora, mas não era união estável, eu não dormia com ela todos os dias, eu morava numa casa, ela morava em outra, mas alguns têm filhos, não, mas a gente não tinha... o ânimos. Então, o que diferencia, né, dentre outros pontos, é essa questão. É você levar para o judiciário ou provar ao judiciário que o teu ânimos era de constituir família. Que por alguns detalhes, ela não era uma família tradicional, na mesma casa, almoçando, jantando, dormindo junto. Aliás, esse termo tem caído bastante, né? O conceito da família tradicional, ele está sendo talvez abandonado ou reescrito, como a gente pode dizer? Reformulado. Historicamente reformulado. Porque tudo que nós temos, tudo que nós vivemos hoje, a gente já vivia 50 anos atrás. De forma mais velada, de forma mais obscura, e muitas vezes, né? Mas, e ao longo dos anos, o direito de família veio evoluindo. Talvez o direito que mais tem evoluído nas últimas décadas é trazendo visibilidade, trazendo proteção jurídica, né? Hoje, a união estável, ela é protegida juridicamente. E a outra frase que os clientes falam, mas eu não tenho contrato. Se eu não tenho contrato, não é união estável.
Mas já tem todo um regramento jurídico dizendo, inclusive, qual é o seu regime de bens na ausência de contrato. A ingenuidade não é uma bênção. Não é. A ignorância pode ser. Pode ser. Mas Então, a a não. ingenuidade não. Então, sim, a gente faz com que os nossos amigos coloquem no papel para que tenha marco de data de início, para que tenha marco de fim, para que tenha assunção de responsabilidades e, principalmente, se tiver filhos, né? Porque é importante para estes filhos também Então, uma vocês segurança. são advogadas casamenteiras. Sim. A gente defende que as pessoas, de fato, assumam as suas condições e suas escolhas. Ou seja, coloca no papel aquilo que já Pronto. Existe. já é um direito, né? Para que complicar? E, na verdade, existe uma noção das pessoas que, se não está no papel, é mais fácil separar. E não é. Uhum. É muito mais desafiador. E não só com relação à questão da separação, do rompimento deste vínculo, mas também, por exemplo, para fins previdenciários, né? A gente já teve situações que a gente vivenciou no escritório que o companheiro ou a companheira faleceu e teve dificuldade de buscar o benefício previdenciário, porque hoje a gente já sabe que teve uma série de alterações, não é a nossa expertise, né? Mas dependendo do tempo de convivência, você recebe o benefício por um tempo, por mais tempo, por menos tempo. Então, é o que eu digo assim, coloca no papel, combinado não sai caro, de novo, né? Se você está vivendo uma relação, viva de fato essa relação, ou através de uma união estável, ou através do casamento, que eu ainda prefiro, né? Porque é um documento público, tá lá, todo mundo vai saber que você é casado, que você já tem esse compromisso estabelecido, né? Até para as questões que envolvem os imóveis, né? Que é um tema tão caro para gente. Observar os regimes de casamento, é claro, imagina, né? Importantíssimo, importantíssimo, né? O regime afeta diretamente o patrimônio, né? A escolha de um regime, e isso é uma outra prevenção que a gente procura passar para as pessoas que nos cercam. O amor é lindo. Sim. O amor é lindo, né? Eu Tudo dei que é aula. meu é teu. Eu dei aula de direito. Só que... não, a gente costuma dizer assim: o que é meu e o que teu é meu também. Né? Eu dei aula muitos anos de direito de família na universidade. E eu brincava muito com os meus alunos, né? Que quando você começa a namorar, os bichinhos são pequenininhos, né? Ai, meu ratinho, meu coelhinho, né? Ai, meu cachorrinho, meu mini, né? E com o passar dos anos, esses bichinhos vão aumentando, Sim. né? Os Sua vaca, sua vão ficar... anta, né? Sua elefanta, seu elefante. Porque em determinado momento, para alguns casais, esse momento chega. E aí nós vamos lá, o que é meu, o que é teu, o que é nosso, e às vezes as coisas não funcionam dessa parte. Então, patrimonialmente falando, é importante você fazer também um preventivo. Mas eu vou procurar um advogado antes de casar? Nossa, parece que eu já estou desconfiado de lá ou de cá. Não. Às vezes você vem com um cabedal patrimonial da tua família muito grande. Sim. Às vezes você é sócio do seu pai, da sua mãe, e já vivenciamos isso muitas vezes. E um bom regime de bens, um bom pacto nupcial faz toda a diferença. Aquilo que a Karina falou no início da nossa fala, o que é combinado não sai caro. Não é uma questão de desconfiança, não é uma questão de mais amor ou menos amor, é uma questão de segurança, não só para si, mas para sua família também e para os filhos que vão sobrevir dessa relação. Então, eu brincava muito, né, com os meus alunos. Eu disse, olha, pega um pacotinho de arroz, assim, vai colocando tudo dentro desse envelope. Tudo que comprou, tudo que deixou de comprar. E guarda lá. Um dia, talvez, esse pacotinho vai ter que ser aberto, porque documento é tudo dentro de um processo, né, judicial. E, principalmente, eu falava isso no caso das união estável, porque ela vem evoluindo ao longo das décadas. Mas há 20 anos atrás, para você fazer uma dissolução de fato, que era o que a gente chamava, a gente tinha um fato jurídico, que não era tutelado pela lei ainda. Ou concubinato, né? Concubinato, né? Aí a concubina, né? A outra, enfim. Então, essa documentação era importante, porque você tinha que fazer prova do que você amealhou naquele relacionamento. Porque o que não era provado, muitas vezes, não era dividido. Claro, melhorou ao longo dos anos, né? E etc.
Mas a importância também, Jonas, na prevenção, até nesse negócio jurídico com amor, né? Nós temos as empresas que são contratos sem amor, mas nós temos aqueles que têm o amor e o amor às vezes atrapalha. Por isso a importância de ter um profissional até nessa hora, né? E a gente vê muito isso nos Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos têm uma cultura de que ninguém casa sem passar por uma assessoria antes. Legal. Porque lá é muito comum os pactos, né? Sim. Interessante, né? Então, falando um pouquinho da expertise de vocês, a gente sabe que vocês conseguem auxiliar muito bem nos contratos de compra, de venda, de locação, de BTS, nos contratos sociais, nos acordos de acionistas. Quais são as outras expertises do escritório de vocês? A gente faz, a gente atua também na área civil, né? Uhum. Hoje a gente, de fato, está muito dedicado no direito imobiliário, é atrelado, né, ao direito sucessório também, né? Porque hoje a gente entende que para poder prestar um serviço de qualidade, você tem que se dedicar a um tema, né? Uhum. A gente não consegue abraçar todas as áreas do direito, até porque ela é extremamente dinâmica, complexa. E aí o que a gente tem é bons parceiros e bons amigos que aí a gente faz sempre parcerias para poder atender alguma demanda com mais complexidade. Na área tributária, por vezes, exemplo, previdenciária. Uhum. São áreas específicas e a advocacia passa por esse novo momento da expertise, né? Não adianta mais você ser o clínico geral, Uhum. querer pegar tudo dentro do seu escritório, porque hoje não funciona mais tão bem. Como na medicina, como na odontologia, a gente nota que cada vez mais os profissionais têm buscado determinados nichos, né? Então, como você bem frisou, o nosso nicho hoje está muito voltado para esse ramo empresarial, de Uhum. modo geral, com foco no direito imobiliário, e, paralelamente a ele, o planejamento sucessório, essas questões de família. Eu atuei aí mais de 20 anos na área da família. Uhum. Hoje, eu tirei um pouquinho o foco. acelerador, o foco, né, da área da família, mas fazemos muito, ainda somos muito procuradas dentro dessa área específica, né? Hoje a gente busca trabalhar na questão consultiva, no preventivo, a gente evita ao máximo atuar no contencioso, porque a gente entende que, infelizmente, com a realidade que a gente tem, o judiciário não consegue entregar uma resposta para aquela situação no tempo que as partes precisam. E aí a gente sempre procura construir um bom acordo, uma saída para que as partes de fato consigam trazer uma solução e uma tranquilidade, né? Porque eu acho que tudo aquilo que tira o nosso sono custa muito caro. É verdade. Então, Baita frase. O que tira o nosso sono custa caro. muito caro. Muito caro. Então, a gente trabalha muito, a gente se dedica muito, mesmo naquelas situações com litígio, que ainda não está instaurada no Poder Judiciário, a gente tenta atuar no sentido de não transformar aquilo num processo judicial. Uhum. Né? Porque ele custa caro, porque tira o nosso sono, porque não resolve o problema no tempo que a gente precisa, e muitas vezes vem uma decisão que não é o que a gente espera com relação àquela situação. Porque o judiciário, ele vai decidir conforme a legislação, e muitas vezes o que está na lei não é o justo. Sim. Exatamente. O que é legal, muitas vezes, não é o justo, né? Mas, enfim, isso tem sido desafiador, mas tem proporcionado uma advocacia com um resultado muito bacana. Então, e o próprio direito imobiliário, né? Porque eu costumo brincar que o advogado, normalmente, ele não passa na frente do fórum e fala com orgulho, ou passa na frente de um cliente assim, esse eu ajudei a separar, esse, né? Esse eu soltei. Normalmente não é uma fala, assim, que traz orgulho, né? Mas nós, do direito imobiliário, a gente se orgulha em passar na frente de um empreendimento, de um loteamento, de um prédio, de uma edificação, e dizer assim, olha, participei da construção disso, tá aqui, é resultado também do meu trabalho. Então, isso é muito gratificante. Que bacana. Muito show. Bem, Lu, Karina, muito obrigado pela presença de vocês. Assim, o tempo foi discorrendo e eu tenho certeza que a gente teria muito mais perguntas e conteúdo. Nessa hora, a gente costuma deixar aberto o microfone para que vocês possam, né, cada uma dar a sua mensagem final para quem está nos ouvindo, né? E, obviamente, deixem também o contato de vocês, porque eu tenho certeza que muitas das pessoas escutaram algumas coisas que mexeram com o pensamento e talvez com a necessidade delas agora. Como é que elas podem encontrar vocês?
Jonas, agradeço, né, o convite, foi um bate-papo muito legal, muito descontraído, né, falando aí não só da nossa trajetória, mas também do nosso trabalho. E realmente o nosso foco é trazer tranquilidade para o cliente acima de qualquer coisa, né? O nosso escritório fica em Jaraguá do Sul, né, ali na Rua do Fórum, e nós temos o Instagram do escritório, que é @martinsemortari, né? Quem tiver interesse, estamos por lá. Martins Martins e Mortari. Mortari, RI no final, né? Duas italianas de personalidades absolutamente diferentes, mas que se uniram aí em prol de uma advocacia justa, proativa, ética, para trazer aí grandes resultados para os nossos clientes. Com 20 anos de história, né? Com 20 anos de história. O que essa história do nosso escritório, do início do nosso escritório, renderia um outro podcast muito legal. Vamos marcar. Um dia eu volto aqui para te contar, porque ela foi realmente muito especial. Tá combinado. Jonas, obrigada pelo convite. Primeiro eu queria deixar registrado que a gente é muito grata pela parceria, pela confiança de alguns anos, né, que tem sido muito construtiva, que é isso que a gente prima hoje no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então fica meu agradecimento a você e a toda a sua equipe, que sempre oportunizou trocas muito bacanas, construtivas e que a gente tenha muitos anos ainda de desafios construtivos. Amém. Né? Então, meu muito obrigada, em nome do escritório também. E eu acho que o recado principal que fica é que as pessoas precisam se atentar e buscar informação, né? Acho que buscar um advogado para que possa se aconselhar, possa trocar ideia, eu acho que é de extrema importância. Porque pode ser que também dê errado. Sim. Mas aí a gente já sabe que pode dar errado e o que pode trazer como consequência, né? Então, a busca por orientação por um bom intermediador, que seja comprometido, né? Que traga as informações corretas, buscando auxílio jurídico também é de extrema importância. Então, eu acho que esse é o recado que fica e agradecer pela oportunidade mais uma vez. Eu é que agradeço a vinda de vocês aqui, né? Deixo aí o recado, obviamente que trabalhar com um bom escritório jurídico te ajuda a estar prevenido, né? Quem vive isso no dia a dia, como é o caso das doutoras aqui, constrói algumas histórias, sabe de algumas situações bem particulares que podem acontecer e, obviamente, transformar isso em palavras dentro de um contrato, dentro de um acordo de acionistas, enfim, dentro de um documento, traz segurança para o teu mundo, né? E te permite colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Bem, tranquilamente. Agradecemos a presença, né, de vocês, seja de manhã, de tarde ou de noite, por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E esperamos vocês no próximo TIUPcast. Até lá!